Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro do profeta Isaías, capítulos 65 e 66. Estamos chegando ao fim desse maravilhoso livro. Em Isaías 65, Deus responde à oração do seu povo dos capítulos 63 e 64, oferecendo uma perspectiva sobre o relacionamento que o povo de Israel manteve com Deus no passado e em seguida uma promessa de um novo céu e uma nova terra. Os problemas do passado serão esquecidos e as bênçãos de Deus nunca faltarão. Além disso, o capítulo 65 contrasta os respectivos destinos do justo e do ímpio. Apesar das tentativas constantes do Senhor em receber a atenção de Israel, muitos os rejeitaram e abraçaram práticas religiosas pagãs. Atente para a resposta do Senhor no verso 1. O Senhor Deus disse: Eu estava pronto para atender o meu povo, mas eles não pediram a minha ajuda. Estava pronto para ser achado, mas eles não me procuraram. A um povo que não orou a mim, eu disse: Estou aqui, estou aqui. O Senhor estendeu a mão para acolher o seu povo, mas esses nem se incomodaram em responder, uma vez que estavam muito ocupados seguindo seus próprios pensamentos, de acordo com o verso 2. Porém, Deus apresentou-se às nações estrangeiras, povos que nem sequer estavam procurando por ele. O dia viria quando os gentios que nem sequer buscavam a graça de Deus o encontraria. Enquanto os judeus rejeitaram a Cristo, os gentios abraçaram a fé evangélica. Romanos 10, verso 20 e 21. E Isaías diz ousadamente: Fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel ele diz: O tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. O Senhor, neste texto de Isaías, faz severas acusações à nação judia hipócrita, pois professavam ser um povo santo, contudo praticavam toda sorte de pecados, idolatrias e abominações, deixando assim de seguir a lei de Deus. Verso 5. Esse povo diz: Afasta-te, não te aproximes de mim, pois eu sou santo. Essa gente é fumaça no meu nariz, é fogo que queima o tempo todo. O Senhor, porém, decidiu disciplinar o povo pelos seus pecados, bem como dos seus antepassados. Versos 6 e 7. Eis que está escrito diante de mim, não me calarei, mas eu pagarei. Vingar-me-ei totalmente das vossas iniquidades e juntamente das iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, os quais queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que eu vos medirei totalmente a paga devida às suas obras antigas. Sabemos que cada um é responsável pelos seus pecados. Todavia, o que Isaías quer nos ensinar aqui é que as iniquidades do povo foram sendo amontoadas de geração em geração. Diante disso, não havia outra alternativa a não ser o cativeiro, uma vez que desprezaram todas as advertências amorosas de Deus. Todavia, como aprendemos ao longo do livro de Isaías, Deus sempre tem uma promessa aos remanescentes. Verso 8. Assim diz o Senhor: Como quando se acha vinho num cacho de uvas, dizem: Não os desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor dos meus servos e não os destruirei a todos. O remanescente voltará para a terra e restaurará a nação. Verso 9. Farei sair de Jacó descendência e de Judá um herdeiro que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra e os meus servos habitarão nela. Os verdadeiros servos de Deus herdarão a terra prometida e desfrutarão de paz e abundância. Somente o povo de Deus que o procura experimentará a bênção aqui descrita. Verso 10. Para o meu povo que me buscou, Sarão será um pasto para os rebanhos e o vale de Acor um lugar de descanso para o gado. Todavia os desobedientes, a parte que lhes cabe será a espada, a morte. Versos 11 e 12. Mas a vós outros, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais mesa para Deus a fortuna e misturais vinho para o Deus destino, também vos destinarei à espada, e todos vos encurvareis à matança, porquanto chamei e não respondesses, falei e não atendesses, mas fizestes o que é mal perante mim e escolhesses aquilo em que eu não tinha prazer. Dos versos 13 ao 15, Deus faz um rico contraste entre os obedientes e desobedientes. Versos 13 e 15. Portanto, assim diz o soberano Senhor: Os meus servos comerão e vocês passarão fome. Os meus servos beberão e vocês passarão sede. Os meus servos se regozijarão e vocês passarão vergonha. Os meus servos cantarão com alegria no coração e vocês se lamentarão com angústia no coração e uivarão pelo quebrantamento de espírito. Vocês deixarão seu nome como uma maldição para os meus escolhidos. O soberano Senhor dará cabo de vocês, mas aos seus servos dará outro nome. Dos versos 17 ao 25, o Senhor traz a maravilhosa promessa de novos céus e de uma nova terra. Verso 17: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas.
Podemos aplicar essa designação de novos céus e nova terra, segundo o comentário de Moody, ao milênio, como um estágio, entre aspas, preliminar das glórias eternas do céu descritas no capítulo 21 e 22 de Apocalipse. Observe que essas predições requerem condições de uma cidade terrestre, onde nascem criancinhas e onde pessoas idosas morrem, embora a duração da vida seja bastante prolongada. Essa é a cena de uma cidade sem guerra, na qual até mesmo os animais selvagens se tornarão mansos e inofensivos, conforme lemos e meditamos no capítulo 11 de Isaías. Verso 20. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, quem não chegar aos 100 será maldito. Todavia, temos de admitir que este é um texto difícil de se interpretar. Existem várias interpretações. Mas será que Isaías está dizendo que haverá morte na nova terra? Creio que essa não seja a única e melhor interpretação à luz do que ele acabou de dizer no verso 19. Nunca mais se ouvirá nela a Jerusalém que está sendo descrita, nem voz de choro, nem de clamor. Assim, a melhor interpretação de Isaías 65:20 é entender como uma linguagem figurada o fato de que os habitantes da nova terra viverão vidas incalculavelmente longas. Não haverá mortes prematuras. O cumprimento, como explicado por Jesus, a promessa é ainda mais maravilhosa, pois ele prometeu aos seus seguidores a vida eterna. Este reino será, no entanto, um reino de paz. Os antigos inimigos coexistirão pacificamente, predadores carnívoros pastarão pacificamente com animais domesticados. A tranquilidade, no entanto, será restrita ao meu santo monte, ou seja, ao Monte Sião, diz o Senhor. Toda a fauna chegará ao ponto da perfeição, como certamente era antes da queda. Versículo 25. O lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno, como o boi, mas o pó será a comida da serpente. Não farão nem mal, nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Que tempo glorioso nos aguarda, aleluia. O capítulo 66 de Isaías apresenta o resumo do livro. Isaías conclui com a repetição dos temas que marcam não apenas as suas mensagens, mas os escritos de todos os profetas do Antigo Testamento contemporâneos a Isaías. A denúncia de uma adoração hipócrita ao Senhor, a restauração de Jerusalém, a intervenção de Deus como juiz e salvador, e a salvação de Israel e das nações, e o chamado à adoração sincera ao Senhor. Isaías termina o seu livro da mesma maneira como começou, chamando o povo a uma adoração verdadeira, sincera. Versículo 1. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós e qual é o lugar do meu repouso? Deus não pode ser preso, estar limitado a um templo. Deus não está interessado em um templo feito por mãos humanas. Ele é o Criador de todas as coisas. Isso significa que ninguém pode obter algum favor de Deus simplesmente por comparecer a um local sagrado. Verso 2. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Ele habita em corações aflitos e quebrantados. Falando a Salomão após a cerimônia de consagração do templo, Deus salientou que as pessoas devem humilhar-se perante o Senhor, de acordo com 2 Crônicas 7:14. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Mas essa não era a realidade daquele povo. Verso 3, na nova tradução da linguagem de hoje. Porém, há pessoas que matam um touro para o oferecerem sacrifício e matam também um homem. Há pessoas que matam uma ovelha como sacrifício e matam também um cachorro. Há pessoas que me oferecem cereais e me oferecem também sangue de porco. Há pessoas que queimam incenso a mim e também adoram uma imagem. Essas pessoas resolveram fazer o que querem e têm prazer nas suas ações nojentas. Essas comparações que nos parecem estranhas indicam que os sacrifícios e as ofertas eram apenas um ritual externo. Atos formais de adoração sem obediência incondicional são considerados uma abominação para Deus, como o assassinato. Contudo, é possível que Isaías estivesse falando de modo simbólico, isto é, que a oferta fingida é tão inaceitável quanto as ofertas imundas. É o coração do adorador que determina o valor da oferta. Jesus deixa bem claro ao afirmar que a adoração não precisa estar associada ao templo, nem lugar, e que a verdadeira adoração a Deus ocorre em espírito e em verdade. As pessoas na época de Isaías eram semelhantes às da época de Jesus e semelhantes à do nosso tempo pós-moderno. Assim como haviam escarnecedores que zombavam dos verdadeiros adoradores e pediam sinais a fim de provar que aquela adoração era genuína. Mas os sinais que eles receberam de Deus não era o que esperavam. Verso 6. Ouçam o estrondo que vem da cidade, o som que vem do templo. É o Senhor que está dando a devida retribuição aos seus inimigos.
Isaías, nos próximos versículos, tratará Jerusalém não como uma noiva, como nos capítulos anteriores, mas como uma mulher grávida. Verso 7. Será que uma mulher dá à luz antes de sentir dores de parto? Será que pode dar à luz um filho sem sofrer? Segundo o texto, podemos entender que Jerusalém sofrerá antes do nascimento da nação, porém o sofrimento de Israel terminará com o livramento. Verso 8. Quem já ouviu falar de uma coisa assim? Quem já viu isso acontecer? Pois será que um país pode nascer num dia só? Uma nação aparece assim num instante? Mas foi isso mesmo que aconteceu com Sião. Assim que sentiu dores de parto, ela deu à luz os seus filhos. Quase imediatamente, depois do nascimento do Messias, surgirá uma nova nação, uma nova terra e seus filhos. Deus não permitirá que o seu plano eterno seja anulado. As dores de Sião terminarão assim que começar um alegre nascimento. Verso 10. Regozijem-se com Jerusalém e alegrem-se por ela. Todos vocês que a amam, regozijem-se muito com ela. Todos vocês que por ela pranteiam. Muitos teólogos referem esse evento ao nascimento súbito da igreja primitiva no dia de Pentecostes. Esse remanescente se multiplicou rapidamente pela pregação do Evangelho de Cristo e, sem prolongadas dores de parto, a comunidade extensa da igreja cristã brotou por todo o Império Romano em apenas uma geração. Os fiéis encontrarão verdadeira satisfação, assim como uma criança no seio da mãe. Verso 12. Porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz como um rio e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então mamareis nos braços, vos trarão e sobre os joelhos vos acalentarão. O seu povo será confortado como uma mãe conforta os seus filhos, e Deus mostrará o seu poder sobre toda a terra e a sua ira contra todos os seus adversários. Assim como a alegria inundará o coração dos seus servos, o julgamento do Senhor aniquilará o poder dos perversos. Versos 15 a 18. Vejam, o Senhor vem num fogo, os seus carros são como um turbilhão, transformará em fúria a sua ira e em labaredas de fogo a sua repreensão, porque conheço as suas obras e os seus pensamentos e venho para ajuntar todas as nações e línguas, e elas virão e contemplarão a minha glória. O Senhor julgará toda a carne, mas salvará aqueles que nele confiam, incluindo não apenas os judeus, mas pessoas de todas as nações e línguas. O evangelho do Senhor será proclamado a todas as nações, como temos visto e participado desta maravilhosa graça do Senhor. Quanto a Israel, o antigo Israel passará, mas surgirá o remanescente que sobreviverá ao julgamento, e junto com ele trará um grande número de gentios, os quais formarão o verdadeiro Israel de Deus. Verso 23. E será que de uma festa da lua nova a outra e de um sábado a outro virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Com os novos céus, as festas da lua nova e o sábado deixarão de ser obrigatórios para o cristão. Colossenses 2,16. Portanto, não permitam que ninguém vos julgue pelo que vocês comem ou bebem ou com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Haverá adoração universal de Deus em seu tempo próprio, de uma lua nova a outra seguinte. Lua nova significa cada mês, sábado a outro sábado significa semanal, e a expressão toda a carne é um termo usado para descrever a congregação de Sião, que representa toda a humanidade. Todos adorarão diante do Senhor. Todavia, Isaías conclui com o capítulo 66 com uma visão sombria do destino dos ímpios. O livro termina com uma nota negativa descrevendo os adoradores olhando para os cadáveres profanados e deteriorados dos rebeldes. Verso 24. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Isaías concluiu sua mensagem final não apenas com a esperança da vinda do reino e as glórias de um novo céu, mas com o aviso sobre a realidade da condenação eterna. O inferno não é um tema agradável de falar, mas uma obrigação, pois ele é real. Afinal, Jesus deu mais ensinamentos sobre o inferno do que o céu. Jesus usou a linguagem deste versículo para descrever o destino eterno daqueles que rejeitam a sua palavra. Marcos 9, 47 e 48. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Todavia, enquanto os inimigos de Deus serão atormentados pelos séculos dos séculos, a igreja desfrutará da comunhão de Cristo nas bodas do Cordeiro para todo sempre. Apocalipse 19, 9. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Mas é importante que você saiba uma coisa, antes do Senhor trazer o novo céu e a nova terra, todos terão que se apresentar diante do grande trono branco. Naquele dia não haverá graça nem misericórdia, apenas justiça. A única forma de escapar desse julgamento é crendo no Senhor Jesus como Salvador pessoal. Quem o fizer não experimentará os horrores da segunda morte, o lago de fogo. Diante disso,
Você está preparado para o dia do juízo? O seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro? O rei está voltando. Os sinais da sua vinda estão cada dia mais aparentes. Por isso preciso lhe perguntar: é Cristo o Senhor de sua vida hoje? Se você confia em Cristo e obedece aos seus mandamentos, então você já passou da morte para a vida. Caso contrário, o que te aguarda é o lago de fogo, a segunda morte. Apocalipse 20, versículo 14 e 15. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Que o Senhor abençoe abundantemente a sua vida que nos acompanhou neste maravilhoso livro. Eu não sei para você, mas para mim foi extremamente renovador e edificante. Que o Senhor nos ajude a crescermos na fé, a compreendermos a sua palavra a cada dia e praticá-la com o temor do Senhor. Te espero para as nossas próximas leituras e meditações que serão realizadas no livro do profeta Jeremias a partir do dia 1º de outubro, se Deus assim permitir. Um grande beijo no seu coração e mais uma vez obrigado pela paciência em nos ouvir.